Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo dessa quinta-feira, dia 27 de março, uma quinta de treino no CT Moacir Barbosa, uma quinta-feira também de novidades quanto ao futuro do Vasco da Gama, o futuro envolvendo uma venda. Será que vai ou não vai acontecer? O futuro envolvendo a reforma de São Januário vai sair do papel ou também não irá sair do papel? A modernização do CT Moacir Barbosa, que pés isso está? E a gente, é claro, vai trazer tudo isso a vocês aqui neste Boa Noite Gigante. Um vídeo que chega aí para você, meu amigo vascaíno, bastante agitado, bastante movimentado, cheio de novidades e muitas informações. Entretanto, rapidamente, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, tá? Para quem ainda não me conhece, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Corda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia, sai sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o nosso terceiro e último vídeo, esse daqui que você está assistindo agora, saindo sempre pela parte da noite. Eu conto muito com a presença, o apoio e a ajuda de todos vocês. Inclusive você aí vascaíno que curte o nosso canal, o que eu venho te pedir agora é para de fato deixar o seu like, tá? Um pedido bem rápido, bem simples aqui a você. O seu like ele é de suma importância para o nosso crescimento, porque a sua inscrição ela aumenta o número de inscritos do canal, mas o seu like ele não é apenas um número. O seu like é a forma como o YouTube entende que o nosso vídeo é bom ou ruim. Ou seja, você deixando o seu like, mais pessoas terão acesso ao nosso vídeo, ao nosso trabalho. Então, você deixando o seu like, você se torna um participante do nosso canal. Ou seja, diante disso, curta o vídeo, deixe seu like para fazer com que cada vez mais pessoas possam ter acesso aqui a esse Boa Noite Gigante. Fechado? Vambora então, sem muita enrolação, meu amigo torcedor, falar logo, né, de Vasco da Gama. Quero começar aqui, primeiramente com vocês, esse Boa Noite Gigante, falando sobre o que rolou hoje lá no CT Moacir Barbosa, né? Hoje, como tá aparecendo aí na imagem, rapidamente a vocês, nesse iniciozinho aqui de Boa Noite Gigante, tivemos mais um treino no nosso CT. O elenco Cruz foi até o CT Moacir Barbosa, informação que a gente até trouxe a vocês no Fala Gigante, um treino que foi dividido em duas partes. Primeira parte na academia e a segunda parte nos gramados do CT. Entretanto, o que de fato chamou muita atenção foi a presença de jogadores no time titular de Fábio Carille, repetindo uma provável escalação que irá a campo nesse próximo domingo, né? Fábio Carille vem treinando com diversos formatos. Fábio Carille teve 3 semanas cheias de treinos, serão completados aí nesse próximo sábado, essas 3 semanas. E diante de tanto tempo, Fábio Carille teve aí, é claro, né? Muito tempo para mudar, para modificar, para mexer com as peças. Como, por exemplo, no sábado passado tivemos até o Souza entrando no time titular e atuando ao lado do Hugo Moura. Então, tempo não faltou para o Fábio Carille movimentar essa equipe, mexer nessa equipe. Mas parece que ele, enfim, depois de tanta mexida, achou o que para ele é o time ideal, pelo menos para enfrentar o Santos nesse próximo domingo. O sistema defensivo é aquele mesmo que a gente já sabe. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique e Lucas Piton nas laterais e a dupla de zaga composta por Maurício Lemos e João Vitor. Nada mudou com relação à zaga. Entretanto, do meio para frente as coisas começam a mudar um pouquinho. O Vasco ele vai entrar em campo muito provavelmente no domingo com uma espécie de 4-5-1. Esse quarteto defensivo que a gente já trouxe e um quinteto defensivo formado por Hugo Moura, sendo esse primeiro volante, e 4 jogadores de meio campo, uma linha de 4 mesmo, atrás do Pablo Verrete e à frente do Hugo Moura. Essa linha de 4 será composta por Paulinho Paula, Felipe Coutinho, Benjamin Garré e Nuno Moreira. O Vasco da Gama vai com uma outra cara e tendo apenas lá enfiado na área Pablo Verrete. Um elenco que vai ganhar em meio campo, vai ganhar em qualidade com a bola nos pés e vai ganhar também, né, num setor ofensivo mais qualificado. Com relação ao sistema defensivo,
O Paulinho é um jogador que tem essa condição e sabe muito bem, até porque é a posição dele, de atuar ao lado do Hugo Moura como segundo volante. E o Nuno Moreira e o Benjamin Garré sabem fazer esse papel defensivo de voltar para marcar os pontas do adversário. No caso, o Santos será o adversário desse próximo domingo. Então, muita expectativa para ver essa equipe em campo, né? Um Vasco diferente, com bastante qualidade. Paulinho, Garré, Coutinho, Nuno Moreira, para fazer com que essa bola gire nesse setor de meio campo. E ainda tendo na segunda etapa, né? Ryan, Lloyd Augusto, tendo aí também Adson, cara, muito jogador legal pro Fábio Carille mexer nessa equipe. É o que eu tenho, é o que eu venho dizendo a vocês, né? Se o Fábio Carille não conseguir fazer com que esse elenco do Vasco jogue bem, meu amigo, ao meu ver, dificilmente o Vasco da Gama jogará bem em outro momento. Aliás, dificilmente o Fábio Carille conseguirá fazer algum outro elenco jogar bem e facilmente o Vasco terá algum outro técnico que chegue e mexa na estrutura desse grupo. A frase ontem do Pedrinho que foi muito dita, né, nessas últimas horas, na minha opinião é realidade. O Vasco hoje tem sim um dos 8 melhores elencos do futebol brasileiro. É um elenco muito qualificado, mas que infelizmente dentro de campo não está apresentando um bom resultado. Concorda com isso, Vascaíno? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E agora, a gente parte para a segunda parte desse Boa Noite Gigante. O que a gente tem a trazer a você, meu amigo torcedor vascaíno, nesse momento, é sobre o nosso CT e São Januário, né? O Vasco da Gama, ele hoje realiza mudanças, tanto no CT quanto no nosso Caldeirão. Com relação ao CT, a gente tem visto recentemente algumas melhorias, por exemplo, a criação de uma área molhada que está sendo realizada no CT Moacir Barbosa. O objetivo dessa atual diretoria é reformular o CT. Infelizmente, as obras mais fortes, né, se é assim a gente pode dizer, não foram iniciadas por conta de uma outra obra que está acontecendo ao lado do CT Moacir Barbosa, realizada pela própria Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, as obras do CT tiveram que ser adiadas até a Prefeitura do Rio finalizar essa obra que já foi iniciada. Mas a prioridade do Vasco da Gama é ter um novo CT até o final do ano, e naquilo que se pode o Vasco já vem trabalhando. E não apenas no CT, como também em São Januário. O Vasco vem realizando algumas melhorias, tá? No nosso Caldeirão. A melhoria na iluminação, né? A gente trouxe a vocês recentemente toda essa mudança que o Vasco da Gama teve dentro da sua casa, dentro do seu estádio, né? O objetivo do Vasco da Gama foi fazer algo diferente. O Vasco contratou uma grande empresa, a Silicon, empresa hoje que é responsável pela iluminação da Arena das Dunas, da Arena Fonte Nova, da Arena Castelão, da Arena da Amazônia, do Mané Garrincha, da Liga Arena, além também do estádio Newton Santos. Todo aquele show de luzes que a gente vê o Botafogo fazendo nas suas partidas é realizado pela Silicon. O Vasco então contratou essa empresa para que todo esse espetáculo possa ser também realizado em São Januário. Um projeto gigantesco que complementa o sistema de iluminação do Vasco da Gama que já existe. A instalação de aproximadamente, de acordo com informações, 50 projetores de alta potência de 1.200 watts, além também de uma tecnologia chamada Coliseu EVO, e com 160 mil horas de vida útil. Então, assim, o Vasco de fato está preparando algo incrível para a iluminação de São Januário. Veremos um outro São Januário nesse próximo domingo contra o Santos com relação à iluminação, mas não apenas na parte da iluminação, como também na fachada. Hoje, o nosso grande amigo, parceiro e colega lá do canal Atenção Vascaínos de Lacerda, através de suas redes sociais, compartilhou algumas imagens da reforma de São Januário, ganhando ali uma pintura, ganhando um embelezamento. É um cuidado que essa atual diretoria está tendo, de fato, com o Vasco, já que nesse próximo domingo o Vasco da Gama vai receber o seu torcedor. E o Pedrinho, o presidente Pedrinho, deu uma entrevista ao Colina em Foco. Lembra que a gente trouxe aqui pela parte da manhã um trechinho da entrevista dele? E hoje saiu mais um trecho, mais uma parte, a segunda parte dessa entrevista dele ao canal do nosso grande amigo, parceiro e colega Joel Silva. E a questão de São Januário, da reforma do nosso Caldeirão, do CT Moacir Barbosa, foi muito falada. E a gente traz aqui agora essa parte a você. Passo as informações que eu recebo das pessoas preparadas para cada posto.
O estádio ia ser de 45 ou 47 na época e passou para 53 ou 57, foi isso, né? O Renatinho, né, até recentemente falou, entre 43 e 57, mas É a gente isso, sabe que... então assim, não depende de mim. Eu desejo que seja 57. Mas se tiver que ser de 46, de 43 vai ser de 43. Mas a informação que eu passo é através de todos os estudos, de todas as pessoas capacitadas, de Sérgio Dias, isso que foi passado. Então, assim, cara, é trabalho e boa vontade para fazer, pô. Como é que pode, o Joel, em menos de 10 meses, 11 meses, sei lá, de SAF, a gente conseguir fazer uma estrutura de alvenaria, de área molhada, e o cara que ganha um terreno, que diz que vai investir milhões, e não faz, pô. Então, assim, enfim, cara, é muita coisa que, assim, as pessoas têm que ter muito respeito com o que elas publicam, divulgam, mas eu já falei 500 vezes, aí cabe ao torcedor escolher quem ele quer ouvir, quem ele quer ler, aonde está a verdade, e não vem de mim, não. Pode ir lá no CT, perguntar todas as diferenças, pode perguntar o que era antes e o que está sendo. Sou o melhor? Não. Provavelmente você é o melhor pro Vasco? Não. Mas assim, o que eu estou fazendo era o que deveria ser feito. Só isso, assim, era o que deveria ser feito. Agora, tem que ter uma boa vontade, que é um processo que eu já falei, que é um remédio amargo. A torcida fica chateada porque vê os rivais competindo, ganhando títulos. Claro, pô, isso potencializa a emoção do torcedor? Claro que potencializa. Claro que potencializa. Mas, pô, pra tu ver, o Vasco não ganha do rival não sei quantos jogos. Parece que todos esses jogos foram culpa minha, pô. Porque a revolta veio esse ano. Veio carta de um senhor com muito respeito. A carta foi muito respeitosa mesmo. Mas a carta veio agora. Então, perdeu 30 jogos. Mas o que incomodou foi os 4. Os 26 anteriores não incomodou. Então, assim, é um reboliço. No momento que mais que o Vasco precisa de união, é o mais que as pessoas não entenderam o que aconteceu, pô. Não entenderam, pô. Por isso que eu sou repetitivo, pô. Às vezes tem que desenhar mesmo, pô. Porque ou assim, ou não entende de má vontade. Agora, trabalhar eu vou. Todos os dias, como eu faço sempre, me dedicando ao máximo, até o último dia que eu estiver na cadeira. Pô. Aí, meu amigo torcedor vascaíno, deixa clara a sua opinião nos comentários, inclusive até sobre, né, São Januário. Hoje tivemos aí uma notícia que movimentou muitos bastidores, né? Foi se informado através do GE que o Vasco estaria em negociações com o Roberto Medina. O Vasco, inclusive, teria até já assinado nesses últimos dias cartas de intenção com esse empresário. Roberto Medina, para você que não sabe, é um empresário que idealizou o festival Rock em Rio. E a ideia do Vasco da Gama era ter Roberto Medina ao seu lado, né? Para também, aqui no Vasco da Gama, realizar a agenda de eventos e negócios no futuro do estádio de São Januário após a reforma. Então, assim, um profissional muito gabaritado, muito conhecido, que estaria se juntando, né, esse corpo de profissionais que já fazem parte do nosso Vasco da Gama, né? O Vasco até já apresentou, de acordo com informações, o primeiro modelo que envolve para São Januário uma melhor circulação, ambientação, uma programação visual e comunicação em torno do estádio, até mesmo uma ligação direta de São Januário com a estação de BRT da Avenida Brasil. Tudo está sendo feito, o Vasco estaria trazendo esse grande profissional ao seu lado. Entretanto, infelizmente, até digo assim, há poucos minutos atrás, a informação que o próprio GE trouxe é que a assessoria, tá, de Roberto Medina desmentiu qualquer negociação com o Vasco por shows em São Januário. A assessoria dele disse assim, olha, abre aspas, o grupo Dreamers esclarece que o Roberto Medina, idealizador do Rock em Rio, e nenhuma outra empresa do grupo estão em negociações com o Vasco. Não houve assinatura de nenhuma carta de intenção e não existe planos sobre a agenda de eventos e negócios no estádio de São Januário. Então, uma grande polêmica aí na mesa. Será que é verdade? Será que é mentira? O certo é, a chegada desse profissional mudaria muito. Provavelmente ninguém conhece, até porque eu também nem conhecia quem era o Roberto Medina. Se você já o conhecia, deixa aí nos comentários. Entretanto, é algo muito interessante por mostrar o tamanho das pessoas que o Vasco está trazendo para estar ao seu lado nesse projeto, evidenciando mais do que nunca o que o Vasco espera, né, desse novo Caldeirão. Deixa aí a sua opinião. Para fechar agora a participação de Pedrinho aqui no nosso canal, a gente traz algumas palavras dele também com relação ao CT, mas palavras mais duras sobre
melhorias que ele está implementando para o CT e a postura da 777 Partners durante a gestão no Vasco, do descaso que teve com o CT Moacir Barbosa. Questão ali do Corpo de Bombeiros sobre a questão da capacidade, que a gente tem que respeitar muito. A questão da iluminação, que é bom deixar claro também, que isso era um desejo da gestão, tá? Da gestão. Eu vi os jogos e me incomodava muito. Depois de alguns jogos, não vou saber o número de jogos exatos, eu chamei o Coutinho, perguntei para ele se tinha alguma interferência no jogo, porque lá de cima eu estava vendo, falei assim, cara, tá muito escuro, visualmente é ruim, cara, a imagem não é boa a imagem pra gente, não é a imagem de ver o jogo não, parece que o estádio tá escuro, me incomodava. Institucional, né? Institucional. O Coutinho falou que estava um pouco escuro, o Léo Jardim reclamou um pouquinho do posicionamento de alguns refletores, e aí nós começamos a iniciativa, dentro, obviamente, respeitando a governança, de direcionar um dinheiro para o investimento dos refletores. Quando surge essa oportunidade do investimento dos refletores, me surgiu o desejo de fazer aquele jogo de luz e tal. Então, assim, tudo isso tem um custo, mas para mim, eu acho que vale a pena, né? Porque depois vai fazer a obra do estádio, que a gente não pode fazer algumas melhorias. E aí, obviamente, a gente classifica para a Sul-Americana e tem alguns cumprimentos sobre a questão da iluminação, que foi depois a questão da Conmebol, né? Antes era um desejo da gestão e depois, consequentemente, dos atletas. E tem algumas melhorias que estão sendo feitas, por isso que eu estou falando que daqui a uns 2, 3 meses, quando você visitar o CT, você já esteve lá, você viu como é que era e você vai ver como é que vai ficar. Só que isso tudo, Joel, dentro de uma dinâmica financeira de muito equilíbrio, pô. Porque ao mesmo tempo que eu preciso honrar os compromissos, os meus compromissos, os compromissos que eu fiz, eu preciso honrar os compromissos que não foram cumpridos pelo antigo sócio, eu preciso contratar jogadores e eu preciso estruturar o centro de treinamento. Por quê? Porque primeiro é por uma questão institucional. Assim, me incomoda de entrar ali e não ver do jeito que era para estar. Segundo, as pessoas trabalham ali, elas precisam se sentir bem naquele ambiente. Terceiro, não tirando a ordem, não diz a importância, tá? Terceiro, aquilo ali é um atrativo para os atletas, pô. Quando um atleta liga para o outro para saber como é que é a estrutura, eles se falam, pô. Pô, a estrutura aqui é boa, a estrutura a estrutura é ruim. Então, assim, quando a gente se prontifica a entender a importância da área molhada, pô, faz parte do recovery, como é que você não tem uma área molhada? Isso não existe, pô. Mas eu poderia também fazer um container. Não, cara, a gente vai separar o dinheiro para fazer de alvenaria, pô. E outras coisas que vão ser feitas. Então, assim, é muita coisa para ser feita ao mesmo tempo. Entendeu? Que não tem menos importância. O CT é importante pra caramba, cara. As pessoas não entendem isso. Não é só porque as pessoas acham que o CT porque é bonitinho. Não, é importante demais para o dia a dia do atleta, para recuperação, para treinamento, para contratação. Isso aqui pesa na contratação. Então, assim, são investimentos, só que, assim, por toda a situação, você tem que ser muito esperto, sabe, assim, para não causar nenhum dano. Eu não faço nada sem passar pela governança, nada sem criar uma dívida a mais. Nada vai ser feito que prejudique a instituição. Nada. E assim, ou as pessoas entendem que a gente tem que passar por isso, ou não entendem, cara. E assim, é o que eu falei, não vou pedir paciência. Só vou pedir para que elas sejam justas, compreendendo o que é a situação. Aí vale da boa vontade, pô, de entender ou de não entender. De falar assim, quero xingar mesmo porque eu quero. Faz parte, pô. Meu amigo torcedor vascaíno, deixa aí nos comentários a sua opinião. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo, tá? Dessa quinta-feira. E já eu, Lucas, estou aqui de volta, trazendo ainda mais novidades e informações a todos vocês, com nossa Acorda Vascão às 7 horas em ponto. Então, é claro, se você curtiu o vídeo, curta, não esqueça, compartilhe, ajudem o nosso crescimento, venha fazer parte aqui da nossa família. E como eu sempre falo aqui no canal,
Vamos que vamos, se inscrevam e saudações vascaínas.